Bom dia, terceiro ano fundamental. Hoje teremos aula de história. O nosso tema é como as pessoas faziam para divertir-se no Rio de Janeiro há mais de 200 anos. Você imagina o que as pessoas faziam nos momentos de lazer há cerca de 200 anos? Todas as pessoas tinham as mesmas formas de recreação e frequentavam os mesmos lugares para se divertir? Descubra um pouco mais a seguir. As pessoas escravizadas e os trabalhadores livres, pobres, não podiam frequentar os mesmos lugares que os membros da elite. Então eles se reuniam em rodas para cantar e dançar. Os portugueses chamavam essas manifestações genericamente de batuques. Para viajantes estrangeiros e membros da elite, o Jardim Botânico, um espaço público, era um dos principais locais de lazer da cidade. Era possível passear e apreciar as plantas cultivadas. O jardim era também um local de estudos para os cientistas e de trabalho para as pessoas que cultivavam as plantas e cuidavam do local. Outro lugar também muito importante eram os grandes salões. Apenas os muito ricos e os que tinham grande influência social eram convidados para os jantares e os bailes de gala. Nos jantares eram servidos pratos finos, com ingredientes importados da Europa. Nos salões de baile ocorriam apresentações musicais, leituras e declamações de poemas. Era um local extremamente fino em que só frequentavam os muito ricos, como diz o texto, mas a classe, a nata da sociedade local da época. Outros locais muito concorridos eram os teatros. Membros da elite, comerciantes ricos, altos funcionários e fazendeiros frequentavam esses teatros. E também há outros locais onde o restante da população, imagine, não podia entrar, a não ser que fosse para prestar algum tipo de serviço, mas nunca como espectadores, nunca como uma pessoa que fosse para lá a assistir alguma peça de teatro ou simplesmente partilhar o espaço com outras pessoas. Os pobres não tinham vez nesses locais. Nós vimos aqui alguns aspectos de como as pessoas faziam para divertir-se no passado, no Rio de Janeiro, no Rio Antigo. É bom lembrar que isso também ocorria em todo o território nacional, todo o Brasil colonial da época, tá certo? E hoje, como as pessoas fazem para se divertir? Você já pensou sobre isso? Hoje é um tanto diferente de como era há 200 anos, porque hoje nós temos espaços livres em que as pessoas podem compartilhar sem o menor problema, nos parques, nas áreas públicas, em salas de aula, por exemplo, em que as pessoas acabam se misturando, salões de jogos nas escolas, aqui a criança fazendo bolinha de sabão num parque, numa área pública, numa área arborizada, e duas crianças brincando com quebra-cabeça, montando um quebra-cabeça. Nós podemos ver que crianças jogando bola, várias crianças jogando bola numa área livre, outras no videogame, claro, provavelmente em casa ou num local público também, onde há jogos jogos de videogame, né? Mas um fator comum que hoje em dia é muito utilizado são os jogos com celulares. As pessoas utilizam os celulares para se divertir, ou simplesmente para ouvir música, ou para ler alguns textos, quem sabe algumas revistas ou livros, ou simplesmente vendo mensagens, né? Então, chegou a hora da nossa atividade. É a hora tão esperada, já que compreendemos todos os aspectos de lazer, tanto da antiguidade como agora, como nos tempos modernos. Agora nós vamos fazer a atividade.